O vídeo de hoje é sobre 7 hábitos para viver bem todos os dias. Então, 7 atitudes que a gente deve incorporar e transformar em hábitos para que a nossa vida fique melhor, para que o nosso dia a dia melhore e que possamos viver uma vida mais leve. Então, bora lá acompanhar esse vídeo. Olá, eu sou a Diune e aqui eu falo sobre viver bem apesar de tudo, apesar da nossa realidade, apesar da nossa vida, da situação do nosso mundo atual, da nossa sociedade atual, baseado em experiências, em impressões que eu tenho da vida, leitura de mundo que eu faço e nas vozes da minha cabeça. Se você gostar, por favor, fique comigo até o final. Primeiro hábito que eu acho super importante a gente ter para viver melhor é arrumar a casa. Então, arrume a sua casa. Talvez a gente não consiga fazer uma faxina todos os dias e nem precisa, mas manter a casa minimamente arrumada para que você entenda aonde são os quartos e o que tem lá, onde é a cozinha e o que tem ali, em que parte da cozinha que está, o que é a sala, o que é cada cômodo, o que tem em cada cômodo, que você consiga ter uma visão equilibrada disso. Porque se a sua casa está uma bagunça, saiba que você está uma bagunça também, não tem como ser diferente. Então, se você quer ter equilíbrio, esteja com a sua casa organizada e equilibrada. E quanto mais você fizer isso, mais equilíbrio você vai tendo no seu dia a dia, porque como que a gente vai ser equilibrado na bagunça, na sujeira, na desorganização? Então é difícil, não tem como. Então, estar com o nosso ambiente minimamente organizado, o nosso corpo minimamente organizado, do tipo limpo, com roupas limpas e confortáveis, se for o caso, o nosso trabalho, estar com o nosso trabalho em dia, organizado, de uma forma que a gente consiga se achar, que a gente tenha as ferramentas que a gente precisa mais frequentemente, que a gente tenha essas ferramentas à mão com mais facilidade. E então saber se organizar para tornar o nosso dia a dia mais tranquilo, mais leve e com menos incidentes não esperados acontecendo, com menos coisas não planejadas acontecendo. Em segundo lugar, cuidar da nossa saúde. Sim, cuidar do nosso corpo, tomar água, ter uma alimentação minimamente equilibrada, ver se a gente não está doente, se está doente, vai procurar tratamento, se precisa tomar uma medicação, tomar essa medicação certinha, como o médico mandar, procurar a ajuda de profissionais e não ficar se tratando sozinho de qualquer jeito através do achismo. Cuidar da saúde mental, então procurar profissionais que consigam te ajudar nesse processo. E eu indico, inclusive, que faça terapia, tá? Mesmo que você ache que sua vida tá linda, maravilhosa, tá tudo bem fazer terapia. Se você acha que não tá, fazer terapia. Se você é ser humano, faça terapia. Eu acho que todo ser humano deve fazer terapia. Eu faço uma vez por semana e indico, faça para sua vida melhorar, assim, da água para o vinho. Então, é a minha dica de saúde mental. Mas tem outras dicas sobre saúde mental, emoções, foco e tudo mais, que inclusive eu vou deixar alguns vídeos aqui nos cards. Depois desse aqui você vai lá e assista, porque vai ajudar muito. Em terceiro lugar, é cuidar das nossas emoções, cuidar das nossas ações por conta dessas emoções, cuidar da nossa saúde mental, cuidar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, nos conhecer e nos entendermos ao ponto de conseguir lidar melhor com esses conflitos internos que surgem e que acabam refletindo no externo e que muitas vezes complicam a nossa vida por causa disso. Inclusive, num outro vídeo eu falei sobre as ações que nos prejudicam porque a gente faz no impulso, e o impulso é por conta das emoções. Então a gente, de repente, é tomado por uma energia maior, assim, uma coisa, né, parece que é até mágica, mas não é, e buf, a gente explode. Quando a gente explode, a gente age. E essa ação, na maioria das vezes, traz consequências negativas. Então, principalmente se for raiva. Então, se a gente agir na raiva, nessa emoção que é bem destrutiva, quando mal direcionada, quando mal interpretada, a gente vai prejudicar a nossa vida de algum jeito. Então, vai falar o que não devia para pessoas, que vai machucar, que muitas vezes a gente não tinha intenção de fazer aquilo, mas agiu no calor do momento e fez, ou fazer algo que realmente vá nos complicar. Então, cuidar das nossas emoções, entender essas emoções é muito importante. De novo, eu reitero a dica: faça terapia. Quarto passo é crie uma rotina.
Então, associar ao hábito de ter uma rotina para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para todos os dias da semana. Por quê? Tá? Porque quando a gente age no automático, e a rotina faz isso na nossa vida, a rotina mais o hábito faz com que a gente haja no automático. Agir no automático faz com que a gente tenha menos gasto energético. A gente só vai e faz. E com isso, a gente tem resultados mais positivos. Então, a gente tem melhores resultados na nossa vida. Claro que uma coisa ou outra vai mudar, a nossa rotina nem sempre vai ser como planejado, mas na maioria das vezes ela tende a ser e tende a acontecer como a gente planejou. E aí, uma alteraçãozinha mínima por conta da vida, do destino, não vai ser tão danosa e a gente vai conseguir manter o equilíbrio mesmo assim. Então, ter o hábito de estar dentro de uma rotina vai facilitar muito a vida. Principalmente, a gente tem muitas coisas acontecendo em coisas diferentes, em dias diferentes, isso vai facilitar. Se for necessário, faça a rotina do dia na noite anterior, toda noite anterior faça a rotina. Mas se você tem um dia muito previsível, como o meu, por exemplo, eu já sei o que vai acontecer em todos os dias da semana, assim, por um longo tempo. Então é mais fácil, aí a rotina fica mais internalizada, você descreve ela uma vez, no caderno, na mente, em qualquer lugar, e você tem mais facilidade de desenvolver essa rotina. Principalmente a gente que trabalha no mesmo trabalho por muito tempo, se trabalha todos os dias, você já tem uma rotina e é mais fácil de se manter nessa rotina e com certeza os resultados são mais rápidos em relação a isso. Quinto hábito é estude, se mantenha atualizado, se mantenha informado, se recicle com frequência, não seja aquela pessoa desatualizada que, sabe, que está lá no tempo da pedra ainda. Então, tente se reciclar, tente aprender, busque estar informado sobre as novidades, mas também sobre assuntos diferentes que vão fazer a sua mente ampliar, o seu conhecimento melhorar e você ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor que pode contribuir melhor para a sociedade. Em sexto lugar, pratique hobbies. Por que praticar hobby, ou pelo menos um hobby? O que é isso? Fazer uma coisa que você gosta, fazer uma coisa legal para a sua vida, porque isso vai te dar energia, vai te conectar com você mesmo, vai ser aquela dosezinha de como é que é o nome daquele hormônio mesmo? O hormônio da felicidade, vou pesquisar aqui e já volto a falar. O hormônio da dopamina. Você precisa de dopamina no seu corpo, você precisa de endorfina, dopamina, ocitocina, serotonina, tô colando aqui da internet, tá? E esses hormônios vão te dar mais prazer em viver. E às vezes o prazer em viver está nesses hobbies. Principalmente se você tem uma rotina muito constante, muito pesada e muito chata, é sempre fazendo a mesma coisa, ou a maioria das vezes fazendo a mesma coisa, e aquilo ali começa a ser maçante, começa a ser chato, não tem graça mais na sua vida, não tem graça de viver. Você precisa desses momentos para fazer coisas que você gosta. E não precisa ser muito, tá, gente? Pode ser, sei lá, ficar em silêncio, ler um livro, escutar uma música legal, comer uma comida gostosa. Eu tô lembrando aqui das coisas que eu gosto de fazer, né? Possa ser feito em um dia, em algumas horas, e que vai te fazer ficar feliz, né? Que vai te tornar aquele momento alegre, te trazer boas lembranças e que vai dar energia para você viver mesmo nessa rotina sem graça, que é necessária para a vida. Então tem coisas que mesmo que não sejam legais e agradáveis, a gente precisa viver, a gente precisa fazer para viver, e esses momentos que a gente tira para nos agradarmos, é a nossa dose ali de injeção de vida, para que a gente sobreviva, apesar de não gostar de algumas coisas. E por último, crie boas lembranças. Então crie momentos que você possa lembrar, que você possa se recarregar naqueles momentos chatos e embaçantes da vida. Então, quando tá ruim, quando tá sem graça, que você consiga fechar os olhos e voltar para aquele momento e, estou viva, estou energizada. Então, crie esses momentos para que você consiga ter memórias afetivas de qualidade e que também sejam motivadoras e que te incentive a continuar a viver, a continuar a ter energia, a continuar a agir. Então, esses são os 7 hábitos que
eu listei, baseado naquilo que eu acho que é importante, nos meus achismos, e se servir para você, por favor, utilize, coloque em prática e divida conosco aqui os resultados nos comentários. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e também peço que assista esse vídeo que vai complementar o assunto de hoje. Beijo, obrigada por me assistir e te vejo aqui no próximo vídeo. Tchau!